Você já esteve ao lado de alguém que estava dando seus últimos suspiros? Talvez você tenha segurado a mão de um pai que partia, visto um amigo se apagar em um leito de hospital, ou presenciado aquele instante sagrado e aterrorizante em que uma alma se prepara para cruzar para a eternidade. Nesses segundos finais, quando o corpo enfraquece e a respiração se torna superficial, você realmente sabe o que está acontecendo no mundo invisível? Santa Faustina Kowalska, apóstola da Divina Misericórdia, recebeu visões tão profundas que a abalaram em seu íntimo. Visões de almas agonizantes presas em uma batalha entre a luz e a escuridão, entre a misericórdia e a justiça, entre a salvação eterna e a perda eterna. E ela deixou uma advertência capaz de mudar tudo na sua forma de entender a morte. Feche os olhos por um momento e imagine esta cena. Um quarto de hospital banhado pela luz fria de tubos fluorescentes. Máquinas apitando com um ritmo constante, como se marcassem os últimos batimentos de um coração humano. Familiares ao redor de uma cama, com o rosto exausto e cheio de lágrimas. A pessoa que morre jaz ali, aparentemente inconsciente, com os olhos fechados e uma respiração irregular. Para quem olha, parece que já se chegou ao fim, que não resta nada a fazer. Mas neste relato, a santa, chamada também de Fina no roteiro, via além do véu. Contemplava o que o olho nu não pode ver. Anjos e demônios ao redor daquela cama, a Santíssima Virgem ajoelhada junto à alma, e o próprio Jesus ali, com as mãos estendidas, lutando até o último batimento por aquela alma preciosa. A batalha pela eternidade não termina até que Deus declare que terminou. E por isso o roteiro insiste. Inscreva-se no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Faustina. O que ela descobriu, diz, pode abalar seus alicerces espirituais. Em seu diário místico, ela escreveu: vi a luta entre a misericórdia divina e a justiça no leito de morte de uma alma. Vi Jesus como o defensor da alma, suplicando e atraindo a alma para o arrependimento. Cita-se o diário, parágrafo 86, e pede-se que você pense nisso devagar. O próprio Jesus aparece como o advogado de defesa do pecador moribundo. Roga a alma, oferece graça após graça, ilumina a consciência com momentos de clareza, mesmo quando o corpo parece sem vida. E o roteiro sublinha algo com força. Isto não é apresentado como teoria, mas como a realidade mística crua do que ocorre quando alguém morre. E aqui chega o ponto crucial. Nossas palavras, nossas orações, nossa fé, nesses momentos, podem abrir a porta da misericórdia ou fechá-la de golpe. A pergunta que deveria arder dentro de você é esta: o que estou dizendo quando alguém está morrendo? Porque, segundo este relato, Santa Faustina deixou uma ordem urgente que não podemos nos permitir ignorar. Hoje, promete o roteiro, você vai descobrir as palavras que nunca deve pronunciar sobre um moribundo. Palavras que ferem o coração de Jesus mais do que os espinhos de sua coroa. Também aprenderá as orações que podem arrancar almas da beira da condenação. E entenderá por que ela suplicava que jamais se dissesse já é tarde demais sobre ninguém, por mais pecaminosa que tenha sido sua vida. E ao final deste percurso, diz o texto, você levará consigo uma missão que poderá salvar alguém que você ama da separação eterna de Deus. Você está preparado? Então fique, porque o que vem a seguir não é apenas informação. É uma arma de misericórdia que o céu colocou em suas mãos. E ainda falta entender algo que a maioria das pessoas nunca chega a ver. Neste ponto, o roteiro endurece o tom, como se quisesse te segurar pelos ombros e obrigar a olhar de frente para uma realidade que muitos preferem negar. Diz que a hora da morte não é apenas um momento triste. É o clímax de uma batalha. O instante em que tudo o que uma pessoa escolheu durante anos se concentra em um último combate interior. E por isso, segundo Santa Faustina, você não pode se permitir estar ali como um simples espectador. Porque, embora o corpo pareça dormido, a alma não está desconectada. Nesse limiar, a alma vê com uma clareza terrível, não como uma lembrança vaga, mas como se a vida inteira se desenrolasse de repente diante dela, sem desculpas, sem maquiagem, sem auto-enganos.
O roteiro insiste que o moribundo enfrenta a verdade sobre si mesmo, e essa verdade pode esmagá-lo ou salvá-lo, dependendo de como responda à graça. Aqui aparece uma imagem que o texto repete com força. Os espíritos malignos não esperam o último segundo para atacar, mas na agonia intensificam seu assalto. Seu objetivo não é apenas assustar, mas empurrar a alma para o desespero, sussurrar-lhe que já não há saída, que Deus está farto, que o perdão já não é possível, que os pecados foram graves demais, muitos, repetidos demais, e se conseguem que a alma acredite nessa mentira, eles venceram. E então o roteiro lança uma frase que corta o ar. O desespero não é humildade. O desespero é uma armadilha, porque não se trata de reconhecer o pecado, mas de negar a misericórdia de Deus. É como dizer, o meu mal é maior que o teu amor. E isso, explica o texto, é exatamente o que o inimigo quer que a alma acredite no último instante. Mas aqui chega a reviravolta que dá esperança e que também coloca uma responsabilidade em suas mãos. Segundo o que se conta, nessa hora decisiva, as palavras de quem está ao redor não são neutras. Não são apenas frases. Não são consolo humano. O roteiro afirma que a alma, mesmo quando parece inconsciente, pode perceber, pode ouvir, pode ser afetada pelo que se diz e pelo que se reza ao seu lado. Por isso, quando alguém está morrendo, não é a mesma coisa se você murmurar desespero ou se você murmurar fé. Não é a mesma coisa dizer, já não há nada a fazer, ou dizer, Jesus tem de misericórdia. Não é a mesma coisa se o quarto se encher de medo ou se encher de súplica. Em um instante assim, o ambiente espiritual pesa. O roteiro descreve o momento como um cruzamento de caminhos. Por um lado, a tentação, render-se, cair, fechar-se. Por outro, a graça, um último raio de luz que empurra ao arrependimento. Mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja com uma mínima centelha de confiança. E a frase que o texto deixa flutuando é devastadora. Há almas que se perdem por um último pensamento de desespero, e há almas que se salvam por um último ato de confiança. Então, se isto é verdade, a pergunta já não é apenas o que acontece com o moribundo. A pergunta é, o que fazemos nós ali? O que semeamos nesses minutos? Medo ou fé? Sentenças ou misericórdia? Silêncio vazio ou oração viva? E aqui o roteiro prepara o golpe central do próximo bloco. Há palavras concretas que nunca devem ser pronunciadas na presença de um moribundo. Palavras que parecem realistas, mas que na verdade podem empurrar uma alma para o abismo. Palavras que, segundo Santa Faustina, ferem o coração de Jesus de uma forma que quase ninguém entende. Agora o roteiro entra na advertência mais direta, a mais incômoda, a que pode te fazer engolir seco se você já esteve junto a um moribundo. Porque, segundo este relato, há uma frase que jamais deveria ser pronunciada em um quarto onde alguém está morrendo. E não porque soe feia, nem porque não pega bem dizer, mas porque pode se tornar um veneno espiritual. Essa frase é simples, quase cotidiana, e precisamente por isso é perigosa. Já é tarde demais. O texto insiste que dizer isso, ou qualquer variante parecida como já não há esperança, Deus não vai perdoá-lo, com tudo o que fez não tem salvação, não é uma opinião inocente. É uma sentença. É como cravar um selo de condenação sobre uma alma no momento em que ela mais precisa de uma porta aberta. E o roteiro apresenta isso com dureza. Essas palavras não apenas ferem quem agoniza, também ferem o coração de Jesus, porque contradizem sua misericórdia. Aqui aparece o núcleo espiritual que o roteiro quer gravar em sua mente. Reconhecer a gravidade do pecado é necessário, mas declarar o perdão impossível não é humildade, é desespero. E o desespero, nesta abordagem, é um pecado contra a esperança. É rejeitar a verdade de que a misericórdia de Deus pode alcançar até o último segundo. O roteiro volta à cena do leito de morte. Imagine uma pessoa que viveu longe de Deus. Falhou, caiu, talvez tenha cometido pecados que ninguém mais conhece. Chega a doença, chega a agonia. Em seu interior se misturam medo, confusão, lembranças. E nesse instante,
Escuta alguém dizer: já é tarde demais. Que efeito isso pode ter? Se a alma já está sendo atacada por pensamentos de culpa e de desespero, essa frase pode ser o empurrão final. Por isso, o roteiro insiste: na hora da morte, sua missão não é ser juiz. Sua missão é ser intercessor. Você não está ali para ditar um veredito. Está ali para suplicar misericórdia, mesmo que tudo pareça perdido. Porque diz o texto: a batalha não é decidida por você, é decidida por Deus. E então introduz um exemplo que atravessa toda a tradição cristã e que o roteiro usa como martelo para quebrar o já é tarde, o ladrão na cruz. Um homem que, humanamente falando, tinha uma vida manchada e, ainda assim, no último instante, com uma única frase, com um ato mínimo de confiança, ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. A lógica do roteiro é clara. Se isso foi possível para ele, ninguém pode ser declarado impossível por nós. Aqui a mensagem se torna prática. Se você não deve dizer essas frases, o que deve dizer? O texto sugere que, mesmo sem longas explicações, você deve semear confiança. Palavras simples, mas carregadas de fé. Frases que não discutem o passado, mas que abrem o coração para a misericórdia. Algo como: Jesus te ama, Jesus é misericordioso, confia, não tenha medo, entregue-se a Deus, Jesus tem de piedade. E ao mesmo tempo, o roteiro deixa cair uma ideia que impressiona. Mesmo que o moribundo não responda com palavras, mesmo que seus lábios não se movam, um ato interior pode estar ocorrendo. Um raio de arrependimento, um suspiro da alma, uma centelha de confiança. E esse ato pode decidir tudo. Por isso, repetir "já é tarde" não é realismo. É colaborar com o inimigo que quer fechar a última porta. O roteiro te lança uma pergunta para cravar no seu peito. Se você estivesse no seu último minuto, o que gostaria de ouvir? Uma condenação pronunciada por outros ou uma frase que te lembre que você ainda pode se agarrar à misericórdia? E justo quando te deixa com essa tensão, prepara o próximo passo. Porque, segundo este relato, Jesus não se retira quando a alma está mais suja ou mais fraca. Pelo contrário, Jesus luta por ela até o fim. E há algo que ocorre nesses segundos finais que quase ninguém vê, mas que pode ser a diferença entre a escuridão e a luz. Santa Faustina recebeu uma revelação tão cheia de esperança que, segundo o roteiro, poderia ressuscitar a fé, mesmo no coração mais frio. Jesus a fez entender algo decisivo. Ele luta pelas almas até o próprio instante da morte, e inclusive além do que nós percebemos como o momento final. Ele continua estendendo oportunidades de misericórdia. O texto apoia isso com uma referência do diário e crava como uma verdade que deve penetrar você por dentro. Enquanto nós calculamos que alguém tem minutos restantes, Jesus atua em um agora eterno, onde um único segundo pode conter a conversão de toda uma vida. E aqui o roteiro te obriga a imaginar o que à primeira vista pareceria impossível. Faustina viu almas que, por fora, pareciam morrer em pecado. No entanto, naquele espaço misterioso entre o último suspiro e a saída da alma, fizeram atos de contrição tão puros que entraram diretamente na luz da presença de Deus. Para explicá-lo, o texto conta uma visão concreta. Faustina viu uma alma que havia vivido durante anos em pecado mortal e que morreu de repente, sem sacramentos, sem confissão, sem sinais visíveis de arrependimento. As pessoas ao redor da cama balançavam a cabeça, tristes, convencidas de que tudo estava perdido. Mas, segundo o que foi mostrado à santa, não era isso que realmente havia ocorrido. Naquele lampejo final de consciência, Jesus iluminou aquela alma com a verdade completa de seu amor. E a alma, ao ver pela primeira vez a realidade que havia negado, fez um ato de contrição perfeita. O roteiro ressalta o golpe emocional. Aquela alma que todos acreditavam, perdida, foi salva por um instante de graça pura. E em seguida, acrescenta um esclarecimento importante. Isto não é um convite à presunção. No entanto, não devemos brincar com a eternidade. Mas revela algo que o texto apresenta como inquestionável: a perseguição incansável de Deus por aqueles que estão longe. Ele não desiste quando nós desistimos.
Sua misericórdia se estende além do que nossa mente alcança. Então a história desce para o terreno real, aquele que poderia tocar você. Imagine que visita alguém no hospital, um familiar que se afastou da fé há décadas, uma vida cheia de sucesso material, mas vazia por dentro. Agora ele está morrendo de câncer e se nega a ver um sacerdote. E ao seu redor, todos perderam a esperança de sua salvação. Mas aqui, o roteiro te diz: agora você já sabe o que Faustina soube. A batalha não terminou. Essa dureza aparente pode estar se quebrando de formas invisíveis para você. Deus poderia estar trabalhando no coração dele através do próprio sofrimento da doença. Suas orações, suas palavras suaves sobre o amor de Deus, sua própria presença. O texto as apresenta como graças que Jesus usa como chaves para abrir esse coração endurecido. Por isso repete como um mandato: não deixe de rezar, não deixe de crer no poder da misericórdia, porque enquanto há vida, há esperança. E onde há esperança, o céu inteiro se mobiliza. E o que Jesus quer de nós nesses momentos? O roteiro formula sem rodeios: rezar pelos moribundos sem cessar. Rezar por eles o terço da divina misericórdia. Cada oração é como uma gota do sangue precioso de Cristo caindo sobre aquela alma, derretendo o gelo do pecado e iluminando a escuridão do desespero. Depois converte isso em uma missão prática. Quando souber que alguém está morrendo, seja alguém que você ama ou um desconhecido sobre quem ficou sabendo, comece imediatamente a rezar o terço por essa pessoa. E o texto até coloca em seus lábios a oração: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, aplicando-a especialmente por aquela pessoa em particular. E acrescenta algo mais: embora você não possa estar fisicamente ali, suas orações atravessam o âmbito espiritual e cercam aquele moribundo com graça. E se puder, vá, fique, segure sua mão. Pronuncie suavemente o nome de Jesus. Lembre-o de sua misericórdia. Às vezes, diz o roteiro, tudo o que uma alma precisa é de uma única voz dizendo a verdade em meio ao caos da agonia para se voltar para uma luz. Depois de mostrar a Santa Faustina o que nunca deveria ser dito, Jesus revelou a ela algo ainda mais impactante. As orações que têm poder para converter um leito de morte em um nascimento de salvação. E a mais forte de todas, segundo o texto, é tão simples que quase desconcerta. Jesus, eu confio em vós. O roteiro a vincula diretamente ao diário e a apresenta não como uma frase bonita, mas como uma arma espiritual nascida do próprio coração da misericórdia divina. Diz que pronunciada por uma pessoa moribunda, mesmo que seja com seu último suspiro consciente, ou pronunciada sobre ela por alguém presente, essas palavras se tornam uma chave que abre de par em par as portas da misericórdia. Por quê? Porque expressam exatamente o que Jesus deseja naquele instante final. Abandono total ao seu amor, confiança plena em sua misericórdia, apesar do pecado, apesar da indignidade, apesar de tudo. E então o roteiro te apresenta o cenário que mais dói, mas que é o mais real. E se essa pessoa não puder falar? E se estiver inconsciente, se tiver a garganta paralisada, se estiver em coma? Aqui o texto assegura que Faustina recebeu uma resposta clara. Você fala por ela. Você se torna a sua voz diante do trono de Deus. Segundo o que se afirma, Jesus a fez entender que quando você reza por um moribundo, ele escuta a sua voz como se fosse a dele. Sua fé pode suprir a fraqueza dele. Sua confiança pode abrir as comportas da misericórdia para aquela alma. É a comunhão dos santos em ação, diz o roteiro, porque somos membros de um mesmo corpo, e quando um não pode rezar, outro reza por ele. Por isso descreve uma cena concreta. Você está junto à cama de alguém que não responde. Ajoelha-se e suplica com calma, sem dramatismo, mas com todo o coração. Jesus, eu confio em vós pela salvação desta alma. O que ele não pode expressar, eu expresso por ele. Senhor, tende misericórdia. E o texto ressalta esta ideia. Jesus recebe isso como se tivesse sido dito pelo próprio moribundo.
Depois aparece a segunda oração que Faustina aprendeu, a invocação a Maria. O roteiro a apresenta com palavras diretas. Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por ele agora e na hora de sua morte. Menciona-se o diário e explica-se por que invocar Nossa Senhora seria tão poderoso nesses momentos. Porque, segundo o texto, ela é mediadora das graças, e nenhuma oração oferecida por sua intercessão fica sem resposta. E para torná-lo ainda mais vívido, o roteiro conta uma visão de Faustina. A Virgem Maria presente nos leitos de morte, cobrindo as almas com seu manto, protegendo-as dos ataques do mal e apresentando-as a Jesus com ternura. Quando você pronuncia o nome de Maria sobre um moribundo, diz o roteiro, é como envolver aquela alma em uma proteção maternal. E então afirma, o assalto do inimigo recua. E por último chega a terceira oração, a oração de entrega. O texto a toma das próprias palavras de Jesus na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o seu espírito. O roteiro cita Lucas 23:46 e sublinha que, ao rezá-la sobre alguém que morre, você está unindo a morte dele à morte de Cristo, colocando-o sob o poder da cruz. E acrescenta um detalhe que insiste no tom de abandono. Esta oração tem força porque reconhece a soberania de Deus. Não exige, não impõe, não negocia, rende-se. Diz em essência, Senhor, não conhecemos teu julgamento final, mas colocamos esta alma em tuas mãos, misericordiosas, confiando que tua vontade é sempre amor. E então te proponho um exercício interior. Pense em alguém que morreu ou em alguém que está morrendo agora mesmo. Diga estas 3 orações lentamente. Jesus, eu confio em vós por sua alma. Maria, Mãe de Misericórdia, intercedei por ele. Pai, em tuas mãos entrego o seu espírito. Percebe como o ambiente espiritual muda só de pronunciá-las com fé? Dá-se conta do peso que podem ter algumas palavras ditas no momento decisivo? No trecho final, o roteiro abre ainda mais o véu e mostra algo que, segundo Santa Faustina, ocorre com frequência nos leitos de morte. Não estão apenas os familiares, nem apenas os médicos, nem apenas o silêncio pesado de um quarto. Há uma presença. E essa presença pode inclinar a balança para a paz ou para o pânico. O texto afirma que, em muitos casos, o anjo da guarda está ali com uma seriedade quase arrebatadora, como um guardião que não se afasta até entregar a alma a Deus. E junto a ele, o roteiro descreve a intervenção da Virgem Maria, não como um símbolo, mas como uma mãe real que se aproxima precisamente quando a criatura mais treme. Naquela hora, diz, ela acompanha, sustenta, protege. E o relato também menciona a ajuda dos santos, especialmente de São José, tradicionalmente invocado como patrono da boa morte. Mas o roteiro não fica apenas no Consolador. Insiste que o inimigo também aparece com mais força naquele momento e que sua estratégia é quase sempre a mesma: empurrar a alma para 2 extremos igualmente destrutivos. O primeiro extremo é o desespero, aquele pensamento sombrio que diz: já não há perdão para mim, Deus não me ama, sou um caso perdido, não mereço misericórdia. O roteiro apresenta isso como uma mentira diabólica, porque não nasce da verdade do pecado, mas da negação do amor de Deus. Uma coisa é reconhecer: piquei, preciso me arrepender. Outra muito diferente é afirmar: nem mesmo Deus pode me salvar. Isso, diz o texto, fecha o coração no instante em que ele deveria se abrir. O segundo extremo é a presunção, e aqui o roteiro é igualmente taxativo. A presunção é pensar: não importa o que fiz, Deus me salvará de qualquer modo. Não preciso me arrepender, não preciso pedir perdão, não preciso mudar. É um falso otimismo que, na verdade, despreza a graça. O roteiro apresenta isso como um veneno mais elegante, porque não soa como desespero, soa como tranquilidade. Mas é uma tranquilidade sem conversão. E justo aqui o texto coloca o ponto médio, o caminho verdadeiro, e o define com uma palavra que volta repetidamente: confiança. Confiança real, não ingênua. Confiança que reconhece a gravidade do pecado, mas se agarra à misericórdia. Confiança que treme, mas não solta a mão de Deus. Confiança que não se desculpa, mas também não se condena.
O roteiro diz que Santa Faustina entendeu que essa confiança não se improvisa no último minuto. Pratica-se, treina-se, constrói-se ao longo da vida. Mas também repete, mais uma vez, que no último instante Deus pode conceder um raio de graça suficiente para que uma alma faça esse ato final de confiança. Por isso conclui, ninguém deve ser abandonado espiritualmente em sua agonia. E aqui chega a missão prática que o texto te entrega como se fosse uma responsabilidade pessoal. Rezar todos os dias pelos moribundos. Não apenas por aqueles que você conhece, por aqueles que morrem sozinhos, por aqueles que morrem sem sacramentos, por aqueles que morrem em guerra, em acidentes, em hospitais, na rua. O roteiro diz que Santa Faustina suplicava esta obra de misericórdia como uma urgência do céu. O terço da Divina Misericórdia aparece como o centro. O roteiro o apresenta como uma oração especialmente poderosa para a hora da morte, porque Jesus prometeu misericórdia às almas pelas quais se reza com essa súplica. E acrescenta uma prática concreta. Se puder, reze às 3 da tarde, a hora da misericórdia, oferecendo a Deus o sofrimento de Cristo pelos pecadores e pelos moribundos. Também insiste em algo que pode surpreender: oferecer o próprio sofrimento. Não como uma ideia abstrata, mas como um ato real. Se você está doente, se sente dor, se carrega uma pena, o roteiro diz que você pode uni-la à cruz de Cristo e oferecê-la por um moribundo. Porque, segundo esta visão, esse oferecimento se torna intercessão. E pode ser a graça que falta a alguém em sua última luta. O texto encerra, lembrando você, uma última vez, o centro de tudo. Jesus não abandona ninguém, luta até o fim. E nós, se entendemos esta mensagem, também não deveríamos abandonar ninguém em sua última hora. Não com julgamentos, não com frases de desespero, não com silêncios vazios, mas com fé, com misericórdia, com oração, e te deixa com perguntas que não podem ser evitadas. Se hoje fosse a sua última noite, o que você gostaria que alguém dissesse ao seu lado? Se amanhã te chamarem para dizer que um familiar está agonizando, você iria ao seu leito com medo e resignação, ou iria armado com as palavras que abrem o céu? E se há milhares que morrem sozinhos todos os dias, você se atreve a se tornar uma dessas pessoas que, embora não estejam fisicamente ali, acompanham com oração e misericórdia? Theo.